A ação diplomática do Brasil no Irã foi a polêmica da semana. Como interpretar a ida do presidente Lula a Teherã e a assinatura do acordo de troca de urânio enriquecido por combustível nuclear? Vou conversar com dois experientes diplomatas sobre isso. Luiz Felipe Lampreia foi ministro das Relações Exteriores e está lançando o livro Brasil e os Ventos do Mundo. No nosso estúdio em São Paulo está o embaixador Sérgio Amaral, que chefiou a representação brasileira em Londres e Paris e é diretor do Centro de Estudos Americanos da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Lampreia, você que está escrevendo esse livro sobre o Brasil e os Ventos do Mundo, pegando décadas da diplomacia brasileira, esse tipo de evento, isso nunca aconteceu. Quer dizer, um Brasil se envolver numa negociação tão complexa de que não tem nenhuma relação com a América Latina ou nada que a gente tenha ligação direta. Não, nunca aconteceu. O Brasil tem uma longuíssima tradição de paz que vem desde Rio Branco e passa por Oswaldo Aranha e passa por muitos diplomatas. Mas, alguns diplomatas, assim, internacionalmente importantes, exato, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, teve presidência do Conselho de Segurança, teve presidência da Assembleia da ONU, participou de missões de paz, participou de forças de paz, mas... Quer dizer, o Brasil nunca foi irrelevante na diplomacia, apesar de ser um país menor, não ser dos grandes países. Não, o Brasil, eu creio que o Brasil sempre foi relevante no nosso palco histórico, que é aqui a América do Sul, mas nunca pretendeu atuar numa área onde não tem excedente de poder e não tem capacidade real de influência num assunto tão grave quanto a proliferação nuclear. Qual a sua avaliação do resultado dessa iniciativa? Eu creio que o esforço valeu, o esforço foi importante e o presidente Lula tem esse peso pessoal, inclusive, para tentar uma jogada assim. Mas o Irã não está procurando uma solução diplomática. O Irã, a meu ver, está procurando a realização de um programa nuclear completo, ou seja, inclusive de armas nucleares, por razões geopolíticas, políticas deles. Então, para eles, a diplomacia é uma maneira auxiliar. Você está convencido de que eles querem a bomba? Eu estou convencido, sem dúvida nenhuma, porque senão não teria nenhum sentido você ter uma multiplicidade de centrifugadoras, você ter um largo programa de enriquecimento, você ter programa de mísseis, você tem, enfim, toda uma panóplia de armamento muito importante. Não teria outro sentido. Então, a diplomacia é apenas um instrumento auxiliar para eles. A finalidade deles não é chegar a um acordo diplomático, porque, evidentemente, ninguém vai aceitar que o Irã tenha bomba. Então, eles legitimar a bomba pela diplomacia, eles não vão conseguir. Então, a diplomacia é apenas uma maneira tática de adiando e ganhando tempo. Embaixador Sérgio Amaral, qual a sua opinião, quer dizer, desse evento, o que fica desse evento dessa semana, da polêmica da semana? Miriam, eu acho que tem duas perguntas. A primeira, o Felipe já praticamente respondeu. Qual é a razão pela qual nós vamos para uma região tão longe de nós, tão distante dos nossos valores e dos nossos interesses, para nos metermos numa confusão, num processo tão complexo, tão complicado, em que a nossa capacidade de agregar é muito pequena? E a segunda é o que é que nós ganhamos com isso? Alguns falaram, não, nós temos, o Irã pode ser um grande importador. As nossas exportações para o Irã no ano passado foram de 0,59%. É menos de 1% das exportações brasileiras. Portanto, o argumento econômico é muito fraco. E o argumento político, maior protagonismo, o que eu acho duvidoso como objetivo. Mas será que nós ganhamos estar ao lado do Irã, de nos termos transformado como uma espécie de advogados do Irã no Conselho de Segurança para dizer que o acordo é bom, que o Irã não se pode colocar em dúvida a sua questão? Se isto for a votação, como irá, e se nós votarmos a favor do Irã ou contra as sanções, que eu acho que seria um grande equívoco, nós vamos ficar ao lado de quem? Nós vamos ficar ao lado do Irã, de Uganda, do Gabão, da Nigéria. E nós vamos ficar contra quem? A Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, o México e a China. Afinal das contas, de que lado nós estamos?
que você acha, embaixador? O Brasil, por outro lado, quer dizer, o Brasil ficou mais importante nos últimos anos. O Brasil cresceu economicamente, vai continuar crescendo. O Brasil terá necessariamente um papel mais forte nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, isso não foi um bom ensaio? Entrar num assunto espinhoso, aproveitando-se a relação pessoal entre Lula e Ahmadinejad, que se gostam? Eu não creio que tenha sido, não, porque, primeiro, a relação pessoal conta relativamente pouco, não é? Não é claro que o presidente do Irã seja quem toma as decisões finais no Irã. Até é muito duvidoso, porque há o lado teocrático e há o lado militar. O Irã, antes de mais nada, uma ditadura militar, né? Dos guardas revolucionários. Então, não é uma questão pessoal, não é uma decisão dele. E dois, eu creio que, nesse campo, o Brasil não deve apresentar posições que sejam duvidosas ou que sejam passíveis de contestação, porque o Brasil não tem nada a ver com o Irã, no sentido que o Brasil tem um programa nuclear próprio, autônomo, completamente respeitado, que não levanta dúvida nenhuma. Ninguém diz que o Brasil está atrás de fazer bombas atômicas. Será toda hora tem alguém do governo dizendo que talvez a gente tenha errado ao assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou o ministro da Ciência e Tecnologia, ou o vice-presidente, que falam da possibilidade de o Brasil ter bomba? Uma coisa que eu não vejo em nenhum lugar, nem entre os militares, esse tipo de ambição. Quer dizer, mas de qualquer maneira, são ruídos que aparecem assim, com autoridades declarando isso. Como é que você avalia essas declarações? Acho que são frases ao vento que não têm... Mas nós sabemos que são frases ao vento, mas será que o mundo sabe? Não, mas o mundo sabe que não é realista, que não tem base nenhuma, sabe que está na Constituição, sabe que o Brasil tem todos os acordos internacionais. Isso que é importante dizer, né? O Brasil botou na sua Constituição que abre mão da possibilidade de ter a energia nuclear como está comprometido em todo tipo armas. de tratado internacional. Não são coisas leves que se discutam tomando um cafezinho. Olha aqui, eu vou sair do tratado. Não é assim, né? Eu vou mudar a Constituição. Então, eu não creio que o mundo tenha dúvida nenhuma a respeito do Brasil. Então, frequentar pessoas que são objeto, ao contrário, de grandes dúvidas, não nos acrescenta nada. Não nos acrescenta nada. Sérgio Amaral, você acha que o Brasil, que tem a ambição legítima de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, eu acho legítima, você pode não achar legítima, pode discordar do entrevistador, mas ele piorou ou melhorou as suas possibilidades agora, depois desse evento? Miriam, eu concordo com você que a aspiração é legítima e eu acho que as nossas chances de acesso ao Conselho de Segurança diminuíram. E diminuíram por quê? Porque nós estamos pondo em questão a nossa credibilidade e a nossa imagem por nós nos associarmos a uma causa que é altamente duvidosa. Como o Felipe disse, nunca ninguém questionou o fato do Brasil estar desenvolvendo legitimamente e corretamente o ciclo do combustível nuclear para fins pacíficos. Eu acho que essa companhia incômoda do Irã vai começar a suscitar uma série de desconfianças em relação ao Brasil. E nós estamos numa situação em que, se o Conselho de Segurança aprova a sanção, nós vamos ser mais uma vez derrotados. E nós temos ultimamente, infelizmente, na nossa diplomacia, tido muito boas intenções, muito poucos resultados e várias derrotas. Nós não conseguimos eleger um só candidato brasileiro, a todos os postos que o Brasil disputou, o que é uma situação inédita. Nós tínhamos algumas posições importantes, como do embaixador Recupero na Secretaria-Geral da UNCTAD, e perdemos e não ganhamos nenhuma outra. Nós não conseguimos um único acordo de comércio relevante. Fizemos alguns, ou o país é muito pequeno, ou, quando é grande, como no caso da Índia, a lista de produtos é muito pequena. Nós não conseguimos levar adiante as nossas prioridades. O Mercosul corretamente é a prioridade, mas o Mercosul está passando por uma crise. Ele está em estado de paralisia, que o chanceler do Paraguai chamou de estado terminal. A integração sul-americana não vai à frente. E às vezes nós temos a impressão, que é uma imagem que não é minha, é de um diplomata latino-americano, que o Brasil é como um atleta que faz salto com vara,
põe a vara a 1,60 m, não consegue, em vez de baixar 1,55 m, ele pula, aumenta para 1,70 m. Nós não conseguimos resolver o Mercosul, deslocamos a atenção para a América do Sul. Não conseguimos resolver a América do Sul, deslocamos a atenção para a América Latina e agora vamos para o Oriente Médio. No Oriente Médio, o único resultado que nós conseguimos foi unir o governo e a oposição contra o Brasil. Você também tem essa tese de que o Brasil está colecionando derrotas. Outro dia eu ouvi você falando isso. E uma dessas derrotas seria ter concentrado como prioritário Doha e abandonado outro tipo de negociação. E aí Doha não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, Doha não era muito importante para o comércio internacional e para os nossos objetivos? Sem dúvida, e inclusive eu acho que a opção... Mas onde é que está o erro no caso de Doha? O erro não está no Brasil. O Brasil fez o que pôde. Eu acho que não há culpa brasileira nenhuma. Não. Mas o fato de ter abandonado outras coisas, não ter nem aceitado negociar a ALCA, tratado... Não, isso sim. Nós botamos todas as fichas na rodada Doha, na OMC, e abandonamos as outras. O resultado é que ficamos sem nada. Sem nada. Agora, eu queria voltar à questão do Irã, porque é o seguinte... Acabou de negociar, mãos juntos lá, comemorando em Teherã, o acordo do tripartite. E logo depois, o governo iraniano disse que não ia abrir mão de continuar enriquecendo a 20% o urânio. E aí, o que eu acho que surpreendeu todo mundo ficou surpreso com essa notícia, né? E a impressão é que o Brasil sabia disso, já que estava ali negociando, mas hoje saiu uma matéria no Estado de São Paulo em que o repórter Andrei Neto conta a conversa dele com assessores do presidente, do ministro das Relações Exteriores, dizendo que o Brasil foi surpreendido também. O Brasil estava naquela negociação e foi surpreendido por essa declaração de que eles iam continuar enriquecendo a 20%. Como é que se avalia isso aí? Quer dizer, um diplomata, quando entra numa negociação complicada como essa, ele pode levar uma bola nas costas assim? Olha, só se ele tiver uma certa dose de ingenuidade, né? E achar que ia resolver a questão do Irã comporta uma certa dose de ingenuidade. Porque, você sabe, esse acordo que foi feito entre Brasil, Turquia e Irã não é o primeiro, é o terceiro, na verdade, que existe nesse sentido. E nas duas vezes anteriores, o Irã... É a mesma objetivo, quer dizer, trocar urânio enriquecido por... Tirar o urânio do Irã, enriquecer em outro lugar e depois devolver em forma de pastilha para o uso de radioisótopos. Né? Exato. O Irã, nas duas vezes anteriores, fez exatamente a mesma coisa. Ele disse, não, eu só aceito se for... feito aqui no Irã, eu não aceito tirar isso aqui do país. Cada vez eles arrumaram um argumento para invalidar o acordo, e agora o argumento foi esse. Então, quer dizer, desde então, a quantidade de urânio estocada e produzida já no Irã aumentou muito, né? Inclusive porque foi descoberto um lugar secreto, perto da cidade sagrada de Qom, onde eles não tinham declarado nada para a agência, estavam enriquecendo. Então, eles têm uma grande produção de maneira que os tais 1.200 quilos não seriam mais o que tinham sido discutidos antes, eles ficariam com muito mais urânio dentro. E se eles ainda têm capacidade de continuar enriquecendo, aí o propósito da coisa, que era diminuir a chance do Irã fazer bombas atômicas, também encurtou muito com essa coisa. E eu acredito que o Irã, dado o seu retrospecto, o Irã enganou o Brasil, como tinha enganado anteriormente todo mundo, inclusive a agência de Viena, os Estados Unidos, a França, a Rússia, todo mundo. Todos os que estão agora patrocinando sanções foram enganados pelo Irã previamente. E por isso estão com o pé atrás. E por isso não confiam de forma alguma no Irã. Tá bom. Eu vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco com a conversa com os embaixadores Lampreia e Sérgio Amaral. Hoje eu estou conversando com os embaixadores Luiz Felipe Lampreia e Sérgio Amaral sobre Irã. Eu queria te perguntar, embaixador Sérgio Amaral, o seguinte: essa questão que o Brasil tratou lá em Teherã é uma parte pequena de uma discussão muito maior que a comunidade internacional tem com o Irã, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, Miriam, você tem razão. E eu acho que as pessoas que estiverem interessadas
tem no site da BBC, tem uma relação que eles reconstituíram das preocupações da comunidade internacional em relação ao programa nuclear. Essa questão da transferência do urânio e da volta dele enriquecido é apenas uma pequena parte, porque tem as questões relativas aos mísseis, como o Felipe falou, tem as questões relativas a processos de explosivos, tem as questões relativas aos diferentes centros, que muitos dos quais não foram visitados. E tem várias outras questões altamente técnicas que a Agência de Energia Atômica apresentou ao Irã e não teve resposta. Portanto, isto é uma sucessão de fatos, do qual esse acordo, cujas intenções eu também reconheço são boas, é apenas uma parte. E tudo isso mostra que o Irã está ganhando tempo, não é? E ele tem as suas razões, talvez, não sei se legítimas ou não, para querer fazer a bomba. O problema é que nós estamos nos transformando em advogados de causas muito complicadas. Quer dizer, nós agora comparecemos ao Conselho de Segurança para dizer que o acordo é bom e que errados estão os países que estão buscando sanções para ver se conseguem sustar o acordo. Isso é uma causa muito complicada, mas não é a única. A outra causa, por exemplo, é dizer que o problema de direitos humanos em Cuba é irrelevante, o que não é bem assim como dizem. Outra causa é nós sermos, vamos dizer, lenientes muitas vezes, ou mesmo tentarmos acomodar o Chávez, ou mais do que isso, convidá-lo, porque a Venezuela, sem dúvida, é bem-vinda, mas este governo da Venezuela hoje ser convidado para integrar o Mercosul é uma questão muito duvidosa. Então nós temos escolhido causas muito complicadas. E vale a pena, se você me permite um parêntese, comparar dois países emergentes, a China e o Brasil. Os dois têm razões legítimas para pretender um plano internacional maior. O Brasil tem vários méritos, consolidou sua democracia, a economia está indo bem, teve dois grandes presidentes. Agora, a China é de um silêncio eloquente nas relações internacionais. Ela só entra quando está em jogo um interesse vital dela. Tão discreta é a China que nós, inclusive, esperávamos que a China fosse se colocar contra a sanção. E tivemos a surpresa de ver que ela é patrocinadora da resolução. Esse silêncio da China tem valido uma facilidade muito maior da sua ascensão. Ela resolveu, ou pôs sob controle a situação do Tibete, administra a questão de Taiwan, administra a questão dos direitos humanos, tem ótima relação com os Estados Unidos e ainda desenvolveu uma nova teoria, que é da harmonia global, em substituição a essa visão norte-sul, da qual a China também participava. Então, qual é a diplomacia que traz melhores resultados para o seu país? Essa é a questão que nós temos que colocar. Eu queria que você continuasse nessa conversa aí, porque a minha preocupação é o seguinte, como você sabe, eu já cobri política externa, acompanhei uma parte da minha vida o trabalho do Itamaraty. E é inevitável não ficar orgulhosa do trabalho do Itamaraty. Eu fiquei naquele período, porque vi que mesmo no regime militar, o Itamaraty conseguia ter independência em relação ao governo e fazer a sua política uma coerência em relação ao passado. Quer dizer, há uma linha de coerência e a diplomacia brasileira sempre foi considerada uma diplomacia de alto nível, né? Uma diplomacia profissional. Esses erros em relação, ele citou alguns deles, por exemplo, a relação com Chávez, ou a relação contraditória entre Cuba e Honduras, tratar com pesos diferentes, né, os dois países, isso aí vai minar a nossa boa reputação na área de diplomacia? Eu acho que sim, porque em política em geral e em diplomacia em particular, o gesto gratuito, ou seja, o gesto que não tem um fundamento claro, que não está ligado a um motivo claro de interesse nacional, sobretudo se ele não dá certo, naturalmente, tende a desvalorizar quem o pratica. Não creio que seja bom isso. Quer dizer, a diplomacia não deve ser um palco
para jogadas para arquibancada, para atitude demagógica, para militâncias fora de lugar. Entende? A diplomacia tem que ser uma ação política do Estado que tenha um tempo mais longo e mais pausado do que o tempo da política propriamente dita. Ele não pode visar manchetes no dia seguinte, não pode visar a repercutir rapidamente no grande público. E isso é que eu acho que está ocorrendo, de certo modo, aqui no Brasil. De certa forma também, ele tem que significar as aspirações do país. Eu realmente não conheço nenhum segmento do Brasil lutando para que o Irã tenha direito à sua... fazer o que seja sem fiscalização internacional. Eu não vejo essa demanda na sociedade brasileira. A nossa escola no Itamaraty sempre foi a de justamente procurar atentar para aquilo que é uma aspiração da sociedade brasileira, que é um legítimo desejo do povo brasileiro. Né? E realmente, mesmo para especialistas, responder por que é que o Brasil resolveu se meter nessa confusão do Irã é uma questão difícil de responder. Difícil de responder. Você difícil. Tem que Agora, eu vou fazer aqui o advogado diabo. Tem recebido muitas perguntas pelo Twitter. É o seguinte: se o Israel pode ter a bomba, por que o Irã não pode? O que você responde? Porque, em primeiro lugar, não há uma clareza absoluta a esse respeito. Mas, sobretudo, porque o Irã é um país que tem grandes inimigos. Tanto no mundo árabe quanto... Tanto no mundo árabe quanto no mundo ocidental. A começar por Israel, evidentemente, porque ele diz que vai destruir Israel, que vai arrasar Israel. Israel nega o holocausto, nega o holocausto. Uma razão patente. Achou 6 milhões de mortos pouco, exato, né? Então, mas também as monarquias, quer dizer, a Arábia Saudita, o Kuwait, todos esses têm horror do já teve uma guerra com o Iraque. O Iraque e tudo. Então, a chance de se o Irã vier a ter bomba atômica, a chance dos outros acharem que tem que ter também aumenta. Então, em vez de ter na região se é que Israel realmente tem, ninguém sabe oficialmente, né? Acredito que tenha, mas não é comprovado. Aí nós poderíamos ter, digamos, 10 ou 12 países, Síria... Quer dizer, o princípio da não proliferação é exatamente tentar deter exatamente, onde está... Exatamente, a própria Turquia e tudo poderá vir a querer ter. Porque se um país importante tem, é natural que os outros queiram unir-se também. E aí as chances de um conflito nuclear na região aumentam exponencialmente, óbvio. Claro, né? Claro. Obrigada, embaixador Sérgio Amaral. Obrigado, embaixador Luiz Lampreia. Sucesso com o livro. Obrigado. Eu volto na semana que vem.